Olá. Gravando a segunda parte da questão da refração do campo magnético, quando o campo magnético atravessa dois meios com materiais magnéticos com permeabilidades magnéticas diferentes, μ1 e μ2, agora querendo explicar melhor como é que as equações de Maxwell se comportam nessa interface. Então nós temos essas duas equações de Maxwell, rotacional de H igual a J e divergente de B igual a zero. Então nós vamos utilizar a primeira, aquela equação, rotacional de H igual a J, com essa figura abaixo aqui. Então, nós fazemos um retângulo, em que nós temos um lado L1, nós temos um lado L1, esse L lateral aqui, só que isso aqui é uma interface entre os dois meios. Nós partimos do pressuposto que existe uma densidade superficial de corrente, JL, na interface. Então, e nós temos um lado L1 aqui, ó, que é no meio 1, e um lado L2. Só que, evidentemente, que L1 e L2 são iguais, né? Isso aqui é um retângulo. E esse lado SL lateral é muito pequenininho. Então, como está dito aqui, na interface há uma densidade linear de corrente JL, dada em ampere por metro. Então, no meio 1 nós temos μ1, no meio 2 nós temos μ2. E isso aqui, ó, é a definição que existem dois meios diferentes aqui. Então, no meio 1 tem um campo H1 e no meio 2 um campo H2. E aí acontece que esse campo H1 é separado, ou ele é decomposto em campo H1 tangente à interface e o H1 normal à interface. Do outro lado, no outro meio 2, nós temos um campo H2 que vai acontecer a mesma coisa. O campo H2 tem uma componente H2 normal à interface e um H2 tangente. Então, avançando aqui, então, com a equação rotacional de H, integrando nessa superfície S, que é aqui, que é esse retângulo, nós temos rotacional de H, produto escalar ds, integrado sobre a superfície. Isso aqui é igual a J, produto escalar ds. ds estaria saindo desse plano do quadro aqui, porque a corrente está saindo para fora do papel, ou fora do quadro. Então, nós temos aqui um JL, produto escalar dl, integrado em cima de L. Então, L1, L que estaria aqui na interface, e L2 são iguais. E aí, pelo teorema de Stokes, a integral do rotacional de H, produto escalar ds, vira simplesmente uma circulação do campo magnético H, produto escalar dl, ao longo dessa linha fechada L de S. L de S é composto, então, por L2, duas vezes essa linha lateral, e L1. E isto é igual a JL vezes L, que dá simplesmente JL L. Ou seja, o DL aqui é constante e JL é o mesmo sobre toda essa linha LL aqui. Então, nós temos aqui uma separação, que a gente pode dizer que existe um H1, produto escalar DL, integrada sobre L1, mais um H2 DL integrado sobre L2, mais um H DL integrado sobre a linha lateral. Só que essa linha lateral vale zero. Então, esse produto aqui, ó, vale zero. Então, avançando um pouquinho mais, a gente pode decompor o H1 tangente em H1 normal mais H1 tangente, produto escalar DL. E integrado em cima de L1, e nós temos o H2 vetor, que aqui não está representado como vetor, então é um H2 normal mais H2 tangente, produto escalar DL, em cima de L2. Só que o que acontece é que H1 normal DL é zero. O H1 é num sentido e DL está em 90 graus em relação ao DL. Então, esse produto escalar aqui vai ser zero. Aí nós só temos a componente H1 tangente. Então, vai ser H1 tangente DL, vira simplesmente H1 tangente L1. Só que aqui, o DL e H1 tangente estão no mesmo sentido. Mas o H2 normal também, produto escalar dele também vai ser igual a zero, vai sobrar então esse produto escalar H2 tangente que vem para cá, só que o DL vai no sentido contrário. Então esse produto escalar segundo aqui vai se transformar em menos H2 tangente vezes L2 é igual a J vezes L. Então vira isso aqui, ó, H1 tangente vezes L1 menos H2 tangente vezes L2 igual a JL vezes L. Só que então daí acontece o quê? H1 tangente L1 menos H2 tangente L2 igual a JL. Como L1 é igual a L2, que é igual a L, vai acontecer que nós temos então essa igualdade. H1 tangente menos H2 tangente é igual a JL. Se não houver corrente na interface entre os dois meios, JL é igual a zero. E aí nós chegamos naquela expressão que nós tínhamos apresentado para vocês anteriormente, que H1 tangente é igual a H2 tangente. Então, se não há corrente na interface entre dois meios com diferentes permeabilidades,
a continuidade do componente tangencial do campo magnético. E agora, com a segunda equação, divergente de B igual a zero, nós temos que ds, então nós temos aqui os dois meios, o meio 1 para o lado de cá e o meio 2 para o lado de cá. No meio 1, então nós criamos, para trabalhar com essa divergente de B, nós criamos um cilindro. E esse cilindro tem uma superfície lateral, só que essa superfície lateral ela é extremamente pequena, porque ela está sobre a interface. Então, a superfície lateral vale zero. Ela vai ter uma superfície S1 na parte superior e uma superfície S2 na parte inferior, que, obviamente, S1 e S2 são iguais. E aí fazemos a mesma coisa, nós temos o componente B1, que vai ser igual a μ vezes H1, e decompõe nos eixos B1 normal, que é normal à superfície, e B2 tangente. Do mesmo modo, o vetor B2 é decomposto em B2 normal, que é paralelo ao ds da superfície S2, e B2 tangente, que está a 90 graus. Então, com isso aqui, o que vai acontecer? O divergente B igual a zero, nós vamos integrar isso aqui num volume, então, divergente B dV igual a zero. Pelo teorema da divergência, nós temos que a integral de BdS, integral sobre a superfície do volume, essa é a integral de B1 ds, em cima de S1, mais o produto escalar B2 ds, integrado em cima de S2, mais a integral de B vezes ds, integrado sobre a superfície lateral. A superfície lateral vale zero, então isso aqui já vale zero obrigatoriamente. Então, decompondo B1 e B1 normal mais B1 tangente, claro, ds, vai acontecer então que B1 normal e ds, eles são vetores paralelos e distintos entre si, sentidos de 180 graus. Por isso, isso aqui vira menos B1 normal S1. No caso do lado 2, ou seja, de B2 normal, que B1 tangente ds é 90 graus, então esse vetor vai dar zero, ou seja, esse fluxo vai dar zero. Então, só sobra o fluxo do B2 normal multiplicado por S2. Como S1 igual a S2, então acontece que B1 normal é igual a B2 normal. De modo que μ1 H1 normal é igual a μ2 H2 normal. Essa é a equação 2. Então, na interface, a continuidade do componente normal da indução magnética em dois meios com diferentes permeabilidade magnética. E aí, então, voltando àquele desenho que nós tínhamos visto antes, meio 1 e meio 2, H1 com as suas componentes H1 tangente e H2 tangente, e nós temos o campo H2 com a sua componente H2 normal e sua H2 tangente, de modo que tangente θ1 é H1 tangente sobre H1 normal, e tangente θ2 é H2 tangente sobre H2 normal. Então, tangente θ1 sobre θ2 é H1 tangente sobre H1 normal, dividido por H2 tangente sobre H2 normal, e fica essa expressão aqui, H1 tangente sobre H1 normal, que multiplica H2 normal sobre H2 tangente. Os H1 tangente e H2 tangente se simplificam, porque eles são iguais, então sobra H2 normal sobre H1 normal, e como nós tínhamos visto que B normal é igual a B2 normal, μ1 H1 normal é igual a μ2 H2 normal, de modo que μ1 sobre μ2 é igual a H2 normal sobre H1 normal, ou seja, μ1 dividido por μ2 é igual a H2 normal sobre H1. Esse JL, se a densidade linear de corrente for igual a zero na interface, nós temos aquela expressão que nós já tínhamos visto, que tangente θ1 sobre tangente θ2 é igual a μ1 sobre μ2. E aqui, então, nós explicamos mais detalhadamente o que está acontecendo com as componentes H1 tangente e H2 tangente, que são contínuos, ou seja, existe essa continuidade tangencial do campo magnético, do mesmo modo como existe a continuidade da indução magnética normal, B1 normal, que é igual a B2 normal na interface entre dois meios com diferentes permeabilidade magnética.